Quality Cast by Marcelo Kim. Olá, amigos, bem-vindos ao Quality Cast. Arnold, 12ª edição aqui na Expo Center Norte. O ano passado estávamos aqui, foi muito legal, mas esse ano bombando muitíssimo. Já palestramos ontem, sala cheia, foi um sucesso, graças a Deus, a minha palestra. Entrevistamos muitos profissionais da área da saúde, muitos empresários aqui, atletas. E também digo para você que me pergunta sempre do curso de varejo, sim, nós vamos organizar esse curso para o segundo semestre, onde muitos lojistas foram ano passado. Estava lá Rodolfo Pérez, estava lá IA, estava lá o pessoal da Abiad, regulatórios, muita gente famosa lá palestrando, e esse ano também vai ser assim e ainda mais turbinado. Você que não me conhece, me siga lá no Instagram, Marcelo Kim _, e o mais importante, senão a doutora não vai falar nada, é que você compartilhe, dê um like, porque é muito importante para o bom entendimento do YouTube. Esse aqui é um podcast em collab com o Arnold, né? Agradeço lá a Savagé, a Ano, Bonilha, a Feijó, por essa grande parceria que a gente faz todos os anos. Doutora Denise Carvalho, tudo bem? Tudo ótimo. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Eu Palestra, tem, sai correndo, vem para cá. Um prazer estar aqui, adoro. Para conversar, bater papo é comigo. Vamos falar da saúde das pessoas? Vamos lá. Olha só, você como tem uma enorme jornada, uma conhecedora, uma grande profissional da área da saúde, ela estudou com o Hipócrates, com Asclépio e outros, né? Então ela conhece. Olha só, quando a gente fala muito aqui no Quality Cast e você vive aí com seus colegas médicos e os seus pacientes, né? Quando a gente fala da saúde das pessoas, especialmente depois do Covid-19, eu faço essa linha de corte. Uhum. Você acha que o entendimento da saúde chegou a um patamar ideal, as pessoas estão entendendo realmente sobre imunidade, sobre controle de peso? Vide aí os jornais de LP1 e GIP, as companhias aéreas sentindo um peso menor na aeronave, os mercados vendendo menos, sei lá, biscoito recheado, menos arroz, enfim, uma mudança, a indústria da moda está mudando muitíssimo, né? Bebidas alcoólicas, enfim, eu ficaria horas aqui falando sobre a mudança metabólica da compra de mantimentos e tal. Como é que a gente está hoje no entendimento na sua área da saúde? É uma grande revolução? A gente pode chamar assim? Eu acho que sim. Eu acho que pós-Covid a gente teve essa mudança do paradigma que as pessoas começaram a pensar, olha, eu tenho que cuidar, eu tenho que me prevenir. Prevenir, essa é a palavra. Não só correr atrás do prejuízo, né? E na época, inclusive, a obesidade foi colocada como um dos fatores de risco e um dos fatores que, inclusive, adiantava a pessoa tomar vacina, né? A obesidade era considerado um fator de agravamento da doença. Então, eu acho que muita gente levou um chacoalhão, né? Eu acho que tudo na vida tem um lado A e um lado B, né? Eu acho que esse foi um lado A, vamos dizer, da pandemia. As pessoas começaram a entender que não adiantava colocar todas as suas fichas na mão do médico, né? Que ela tinha mais poder do que ela imaginava. E a gente, através das redes sociais, né? E realmente as pessoas começaram quem não tinha rede social começou a ter, né? Até porque não tinha tempo, né? Não tinha outras coisas para fazer. Né? Era a janela do mundo, né? E aí elas começaram a olhar nas redes sociais essa questão de o que eu posso fazer? Então, tinham lives, né? Lembra? Todos os dias e tal, muitas lives, né? Aliás, até traumatizante, de tanta live. Era até cansativo, né? Mas era a forma como a gente tinha de encontrar o mundo novamente, né? E aí eu acredito que isso foi o start, né? As pessoas começaram a perceber, realmente, estamos muito obesos, estamos comendo demais, né? Estamos adoecendo aqui, sentado, neste momento. E aí, claro, né, que veio o boom das incretinas intestinais para trazer a pílula mágica, vamos dizer assim, né? Como tudo na vida, não é bem assim, sempre tem dois lados, né? Mas a verdade é que, pelo menos no tempo que a gente está em uso, o N, que agora realmente é uma quantidade grande de pessoas. Mas ainda novo, né, doutor? Ainda novo. Em termos de volume de pessoas tomando, a gente não tem tanto tempo assim. Para poder mensurar, né? Em medicina, 15 anos de aprovação de uma droga é muito pouco. É pouco.
né? Principalmente porque ela só se ficou mais público, vamos dizer assim, né? Popularizou nos últimos anos, né? 2, 3 anos. É verdade. Então, assim, a quantidade de pessoas em uso há um certo tempo não é tão grande assim. Então, claro que a gente ainda vai ver o outro lado, né? Dos adoecimentos causados não só pela droga em si, pelos efeitos colaterais. Mas toda a cascata sistêmica, desnutrição, ou queda de Exatamente. cabelo, enfim. A são falta de inúmeros. acompanhamento, né? É um emagrecimento puro e simplesmente, né? Sem um acompanhamento nutricional. Eu não emagreço, eu sou emagrecido. Exato. Sem educação. Eu não faço a lição de casa. Exato. Então, assim, nós ainda vamos ver, né? O que virá Ainda com vamos isso. ver. Aí, sim. E é interessante porque todas essas drogas são do sistema digestivo, né? E aí eu dei uma aula outro dia falando isso. A gente tem 2 teorias fortes para a obesidade, né? A teoria do push e a teoria do pull. Que em inglês quer dizer o quê, né? Aqui do empurre e do push, né? No caso da teoria do empurre, tem a ver com o consumo extra de calorias, a baixa saciedade, empurrando calorias extras que sobram do não uso para dentro do tecido adiposo e a pessoa fica obesa. Tá. Só que essa teoria explica um pouco o uso dessas drogas, porque elas são drogas sacietógenas, né? Tanto pelos seus efeitos no sistema digestivo, quanto também pelos seus efeitos no cérebro, no núcleo arqueado. Eu não tenho vontade, traduzindo aqui, despressurizando a linguagem da doutora. Eu não tenho vontade, já entendi. Qual é a outra que você falou? Pelo sistema digestivo. O processo digestório é mais lento? Exato, Boa. pelo atraso de esvaziamento. Tá certo. Então a pessoa fica cheia. Tá, não quero. Não quero, não aguento, tô até agora aqui com o café da manhã, não consigo comer. Tá. Né? Isso é essa teoria do pull, né? Da gente empurrar a caloria para dentro. Só que tem uma outra teoria que são complementares no final, que é a teoria essa é a teoria do push. A teoria do pull que é a seguinte: o tecido adiposo, em vigência de uma inflamação sistêmica, Tá. puxa para ele, levando a uma coisa que seria uma ausência de nutrientes para o resto do corpo. Aí o cérebro, tem até uma teoria que chama selfish brain, o cérebro egoísta, e fala, tá faltando nutriente, então eu vou fazer a pessoa comer mais. Então, na verdade, seria o tecido adiposo A caixa d'água puxando. esvaziou, ele notou, não é que esvaziou, foi para outro lugar. Exato, foi para o tecido adiposo. Aí o cérebro falou, viu, vai lá de novo, Vai comer. olha lá. Então, isso responde muita coisa, né? Primeiro, resistência insulínica, essas coisas, levando a pessoa a comer demais. E a inflamação, fazendo com que essa caloria Que crash, hein? presa no tecido adiposo, fazendo com que ela coma mais. Peraí, você é a pessoa certa para perguntar. O que eu sei, uma das coisas que define se a pessoa vai sofrer, me ajuda a linguagem, tá? Vai sofrer de obesidade, começa na gestação, depois na adolescência. Muito bem, a minha pergunta é, as células adipócitas, não sei se chama hiperplasia, você vai me ajudar. Uhum. O número que esse indivíduo tinha de células era enorme, então ele estava obeso. Como funciona com o medicamento agora? Ele tem esses saquinhos e eles esvaziaram. Exato. E eles podem voltar a encher? Pode. É isso? Perfeito, é isso mesmo. O que se diz normalmente é que a gente tem até os 2 anos de idade para gerar esses saquinhos. Só que aí depois eles ficam. A não ser que a gente vá e faça uma lipoaspiração. Eles estão lá. Que podem até migrar. Exatamente. Exatamente. Que louco, né, doutora? Muito. Então, assim, na verdade, na gestação, como você falou, Na isso é muito importante, né? Porque a mulher, na vigência dos hormônios da gestação, ela modula também a expressão gênica dos seus filhos, né, da prole, e ainda tem um outro ator aí no meio da história, que é a microbiota intestinal. Ah, bom, esse é um oceano que não tem fim. Não Seus tem colegas todos vêm aqui, ou lá no QualityCast, sei lá, o Murilo, o Gilbert, sei lá, quem quiser, e falam sempre a mesma coisa. Kim, a gente aprendeu muito sobre, mas ainda não sabemos nada Exatamente. no tamanho do negócio. Eu falo que a gente está tocando a ponta do iceberg. É, né?
A maior parte ainda está lá embaixo. Agora, assim, resumindo, dos análises, etc e tal, sabe-se algumas coisas, mas a gente está ainda no prelúdio da situação. Então, Exato. a verdade não é estática. Cada dia, pode ser que semana que vem a gente tenha uma outra informação. Né? Exatamente. A princípio, a gente tem muitas informações positivas, né, Sim. que levam à perda de peso, que a maioria pode ser usado também para outras condições que não necessariamente sejam dependentes da perda de peso. Então, hoje a gente tem, por exemplo, a estabilização de mastócitos, para quem tem síndrome de ativação mastocitária, que pode ser atingida pelo análogo do GLP-1. A gente tem algumas questões cerebrais, por exemplo, comportamentos adictivos. Sei. Então, com compras, com álcool, Então, você está falando um negócio tão legal. Eu estive entrevistando um colega seu, Dr. Rafael Brandão, que chegou de um congresso. Ah, sim, eu conheço o Conhece? Rafael. Aham. Então, Que é oncologista. Ele Aham. estava me falando sobre o congresso do ano passado, sobre câncer e sobre o poder dos análogos para o tratamento. Mas sabe que agora acabou de sair um estudo mostrando que eles poderiam aumentar um pouco a incidência do câncer de cólon. Olha lá, tá vendo? Eu acabei de falar. Na segunda é uma coisa, na quarta é outra. Ciência de verdades transitórias, Olha lá. né? Por quê? Porque a maioria dessas drogas, principalmente o análogo do GLP-1, com a junção do GIP, já é menor esse efeito, mas eles levam muito à constipação intestinal. Constipação. É e verdade. a constipação, que é o intestino preso, né? Pra Que quem a não mulher sabe. já tem, porque não come fibra, não toma água, etc e tal. Imagina. E aí o que acontece? Eu aumentaria muito o tempo de contato do material fecal e da microbiota, dos micro-organismos que estão ali, com a mucosa intestinal. Metais pesados, e não sei se é assim que eu digo, mas está ali com a pessoa. Toxinas e tal. Então, haveria um aumento pequeno, mas... Ok, mas está lá, Exato. acendeu a luz amarela. Principalmente, claro, se a gente está falando em pacientes que já têm um histórico familiar, né? Faz não sentido. é que proibiria de usar, mas teria que estar um pouquinho mais Com atento. atenção. Exato. Agora, o que me preocupa, claro que eu tenho muitas pessoas próximas que usam e tal, né? Quem não tem hoje? É verdade. Tá demais. É que nem creatina, todo mundo toma. Olha Exatamente. só, você falou uma coisa aí, a gente não sabe nada sobre, mas a parte mental, da mesma maneira que você fala dos adictos, o alcoolismo, sei lá o que, o açúcar, o sexo, enfim, jogo e tal, ele tem esse poder? Então, sabe que eu fiz uma revisão recente para isso, e na verdade, inclusive, eu levei uma revisão em 2019, o Congresso Mundial de Gastroenterologia, falando dos efeitos do GLP. Eu não estava falando de análogo naquela época, porque a gente ainda não tinha esse uso aqui, né, tão livre, né? Mas eu levei uma revisão falando da possibilidade do GLP-1 e de outros hormônios intestinais estarem relacionados também a vícios, né, comportamentos adictivos. Eu acabei de fazer uma revisão novamente e a gente tem plausibilidade farmacológica pelo local de ação em que eles exercem ação, porque a gente também tem GLP-1 sendo produzido no tronco cerebral. Então, se tem sendo produzido ali, é porque tem alguma ação lá. Por incrível que pareça, não é só do intestino. Ele tem um pouquinho, mas tem sendo produzido no tronco cerebral. A doutora está me angustiando. Estou tentando ir atrás dela aqui, mas está difícil. Ah, tá. Tem isso também. Ou seja, teria alguma ação cerebral. Mas a maioria dos estudos foram em comportamento alimentar. Então, para diminuir compulsões alimentares. Tá. Eles têm dúvida ainda se ele realmente agiria, por exemplo, em outros comportamentos, né, como bebida, jogo, sexo, qualquer vício, né? Ainda temos dúvidas. Porém, a gente sabe que essas drogas modulam também outros neurotransmissores, como dopamina. Então, que está relacionado ao prazer. Então, aí eu vou já puxar uma outra coisa. Nós temos algumas pessoas que tomam e sentem que o drive de vida diminuiu.
Eu diminuí minha vontade de sair, eu diminuí minha vontade de sexo, eu diminuí. É meio como se desse uma amortecida em tudo. É um paraquedas, pum, segurou, né? Deu uma segurada. Então, alguns Interessante, faz pacientes têm sentido. isso, porque, a princípio, ele poderia aumentar a metabolização da dopamina. E alguns pacientes já têm isso, que é o que a gente chama de CONT rápida, né? Que é uma enzima que quebra esse neurotransmissor. E a dopamina é um neurotransmissor envolvido no prazer. Então, você imagina, se eu já metabolizo muito rápido esse neurotransmissor, há uma tendência maior a comportamentos adictivos, porque a pessoa vai atrás do prazer novamente. Que armadilha. Exato. Eu sou, por exemplo, CONT rápida. Ou seja, eu metabolizo muito rápido. Então, para mim, o prazer hoje, ele é muito dependente do meu trabalho e da minha academia, por exemplo, que eu amo o que eu faço. Então, para eu ficar conseguindo ter a dopamina, que a maioria das pessoas tem de forma mais fácil, eu preciso de mais estímulos. O seu gradiente para essa dopamina é diferente da sua colega da mesma idade, da mesma altura e tal. Porque depende Cada um, desta enzima. A individualidade de cada um. Exato. Agora, você imagina uma pessoa como eu, que já tem uma dificuldade de ter dopamina, vai lá e toma Você tem uma que fazer medicação tudo dessa. isso para poder ter o que você busca. Bom, aí você vai mudar totalmente. Provavelmente, se eu tomasse uma dessas drogas, eu teria um comportamento um pouquinho mais depressivo. Isso que eu ia te falar agora. Depende da atividade da doutora, pode ser extremamente prejudicial na performance do mundo corporativo dela, Exato. da profissão, enfim, não importa. Exato. Porque aí eu ia ficar menos Você vê, a gente não sabe nada. estimulada. Interessante, hein? Mas a gente vê alguns pacientes em uso que começam a ficar assim, nossa, perdi totalmente o prazer, não quero mais, fica apático. Mas isso não é tão comum, mas existe. Eu tô linda, maravilhosa, entrei na minha Exato. calça, estou numa festa assim, ó, triste, Imagina, apática, cinza. conseguiu tudo que ela queria, né? Que era entrar no tal do... É muito louco o corpo Da humano roupa, e ele não aceita desaforo, não mexe no meu maquinário, meu. E eu Exato. resolvo daqui para dentro. Pois é. Né? Sempre tudo tem um lado Tem. A e um lado B, né? Então a gente tem lados muito positivos. Eu não sou contra essas Não, medicações, claro que não. mas elas... É uma belíssima ferramenta. Sim, exato. Quando bem indicada. Quando bem indicada. Quando bem indicada. E o que eu me preocupo é a banalização. Que está muito banalizada. Né? Mas, doutora, agora vai vir o oral, né? O Orforglipron. Não sei se já liberou. Não, só pelo FDA, nos Estados Unidos, ele foi liberado. É que Porém, você falou em banalizar, isso vai ainda capilarizar ainda mais o mas eu uso. acho que não vai pegar, sabia? Você acha que não? Por quê? Não. Achei que ia. Então, Pela facilidade, pela pela praticidade. facilidade, exato. Ele pode ser tomado com o estômago cheio. Então, por isso que as pessoas... A gente já tinha o Ribelsus, né? Só que ele precisava ser tomado em jejum, porque se ele tivesse em contato com alimento, né, com o estímulo das enzimas, ele era metabolizado, porque ele é um peptídeo, né, então ele ia ser quebrado e tal. Então ele não é peptídico, o Orforglipron não é peptídico, então ele resiste ao ácido gástrico, por isso que ele pode ser usado por via oral. Só que os estudos comparativos dele com a semaglutida e do Ozempic, né, ele dá muita náusea, o dobro. Que já é importante o outro. Já é. Enquanto, assim, o último estudo que eu li... Pelo processo, né? A pessoa, comparado com placebo, né? Uma pessoa que toma a semaglutida tem 2,5 vezes mais chance de ter náuseas. Com esta medicação, mais de 4. Então, eu não sei se vai pegar muito, porque eu acho que vai dar muita intolerância. Não vai ter muita aderência. Por esse motivo. Eu acho. Pelo menos os estudos estão bem categóricos em todos os sintomas, inclusive a constipação é pior. Então... Eu Agora você deu difícil. bons elementos para... Eu não sei se vai pegar. A gente teve muita propaganda agora sobre isso, mas eu acho que na hora que ele for realmente colocado no mercado e um número considerável de pessoas estiver usando, não sei se ele vai pegar, não. Essa parte feminina da lipodistrofia ginoide, mais conhecida como celulite, o que se sabe sobre
os análogos, né? A gente tem alguma coisa com o GIP, né, do Mounjaro, né? O Mounjaro são dois, né? A tizepatida, análogo de GLP-1 e de GIP, os dois são hormônios intestinais, só que o GIP ele tem uma ação mais lipolítica. Mais lipolítica. Mais lipolítica. Então, poderia ter um efeito interessante. A gente já tem algumas revisões, na verdade, nada ainda muito consolidado, mas muita gente já usa para o tratamento do lipedema, né, por conta disso. Lipedema. Muito falado ultimamente, Sim. né? E porque também essas drogas têm um efeito anti-inflamatório. E o lipedema é uma doença inflamatória, né? Então, teria alguma coisa assim. Mas ainda nada muito estabelecido. Nem em termos de dose, qual seria a posologia. Eu ia te perguntar justo isso tudo que foi falado até agora sobre as dosagens. Houve alguma revisão? Cada um fala uma coisa. A gente que está de fora, né? Eu leigo aqui. A gente percebe... Eu vejo que cada um fala uma coisa, eu não vejo um consenso. Como é que está essa história das doses? É particular ainda, também, é muito individual, é a singularidade de cada paciente, experimentação. Exato. E muito cuidado do profissional de saúde que está prescrevendo, né? Porque não existe um padrão, não é porque a pessoa pesa 150 quilos, vamos dizer, que ela vai conseguir usar 15 miligramas do Mounjaro. Você é pesado, você tem que usar mais, né? Não necessariamente. Esse pensamento raso. Né? É muito individual, depende de como já funcionava antes, né, aquele indivíduo. E no caso de patologias como o lipedema, porque tem muitas mulheres que têm lipedema e são magras. É verdade. Então, a gente tem que tomar cuidado para não perder mais peso. É verdade. Nesses casos, o que a gente tem visto é o uso de baixas doses, né, para não estimular mais a perda de peso, mas com um efeito anti-inflamatório e lipolítico do GIP. Então, por exemplo, no caso do Mounjaro, doses 2,5, mas às vezes nem isso. 1,5 e tal. Mas não, isso aí é experimentação ainda. É experimentação. É experimentação. Não tem nenhum guideline pronto já para isso, não tem. Como está o seu dia a dia com os pacientes? Está perguntando aqui para a doutora com as câmeras ligadas sobre o perfil. A doutora tem um espectro bastante amplo, né, de pacientes. Claro que tem ela vai explicar uma predominância do público feminino também. Me explica isso, como é que está a sua vida hoje em relação aos pacientes? Eu atendo consultório ainda, né, mas eu sou uma pessoa hoje muito mais professora. Sim. Do que médica, porque eu sou professora, eu brinco assim que a medicina foi o caminho que eu achei para ser professora, porque o meu negócio é estudar e ensinar, é o que eu gosto de fazer, mas eu acabo atendendo porque eu acho que o bom professor também tem que atender, sabe, porque uma coisa é o livro, uma coisa é o artigo, outra coisa é a prática. Vulgarmente, como eu falo aqui, que eu sou um varejista, é barriga no balcão, é importante esse contato que te traz para as aulas, para os livros, enfim, para tudo que porque você... tem coisinhas que você só vai pegar ali, no tete-a-tete com o paciente. Então, hoje eu atendo, essencialmente, tudo que você pode imaginar, né? Mesmo porque, como o meu centro de atendimento, eu sou cirurgiã geral, né? O cirurgião geral, na sua formação, ele é quase um gastroenterologista, né? Ele não é gastroenterologista porque ele opera. Mas só para você ter uma ideia, no Brasil, o cirurgião geral pode fazer parte da Federação Brasileira de Gastro. Porque esse congresso que eu vou nos Estados Unidos é de gastroenterologia. E eu sou cirurgiã. E metade de quem está lá é cirurgião. Porque na prática, o que a gente faz de consultório, a cirurgia geral, é a gastroenterologia. Né? Eu não posso me intitular gastroenterologista, mas o que eu faço em consultório é isso. Então, como a minha área maior de ação é microbiota intestinal e intestinos, a maioria das pessoas que vêm ao meu consultório vem porque desconfia que tem uma disbiose, porque sabe da importância da permeabilidade intestinal para o controle de doenças autoimunes, sabe que a mulher, quando entra na menopausa, tem uma mudança muito grande de composição de microbiota e também de saúde gastrointestinal. Eu tenho 51 anos, eu já estou na menopausa há 3 anos. Sono, né, doutora? Sono, e isso tem influência de microbiota também. Então, já se sabe hoje que isso acontece. As pessoas estão com conhecimento aí pós-pandemia, que você falou, né? Depois que elas foram se empoderar nas redes sociais, aqui no YouTube, no Instagram, até TikTok, né? É verdade. A gente vê, então,
Não é muito o padrão brasileiro, o TikTok, né? De conhecimento, querendo dizer, né? Mais de diversão, né? Mas, então, as pessoas hoje, elas têm uma noção. E, às vezes, mais noção do que o profissional de saúde. Aquele profissional de saúde parou. Ah, não, eu estou aqui, o Deus do Olimpo. Né? Eu brinco sempre com vocês, né? O delírio de autoridade. Exato. Não, eu sei, porque antigamente era assim, era né? Assim. A gente muito chegava... tempo foi assim. É recente. A gente chegava e falava assim, ó, você vai tomar isso, isso e isso. Por quê, doutor? Porque eu estou falando. Exato. Eu lembro que tinha uma colega psiquiatra, que os pacientes iam no consultório dela, ela ia dar amostra, ela tirava as bulas de tudo e jogava fora. Porque ela falava assim, não, você tem que confiar no que eu estou falando. Nossa, que coisa. E isso, hoje em dia, as pessoas não estão mais assim. As pessoas estão empoderadas, ainda bem. Não, elas vão sabendo de tudo. Exatamente. Talvez para esse paciente não ser sugestionado pela bula e não ficar enchendo. Sim, mas o conhecimento, ele é... Primeiro que ele é democrático. Ele é democrático. Qualquer pessoa chega na internet hoje, em 2 minutos. Eu me formei, vai fazer 28 anos que eu sou formada. É verdade. Quando eu me formei, a gente não tinha nem internet. Eu me formei e não tinha e-mail. Quando eu terminei a faculdade, eu não tinha um e-mail, não tinha celular. Então, você imagina como as coisas mudaram de lá para cá. Hoje, em 5 minutos, a gente falar um tema aqui, eu levanto 10 artigos. Vamos mais longe ainda. Em 5 minutos, a gente monta um vídeo para uma IA falando tudo o que você quiser. Antes do paciente voltar com você, ele pegou o resultado, jogou no chat, fez várias perguntas, comparou, e quando esse paciente voltar com a doutora, ele já está muito orientado e vai trocar com ela. Exato. Ainda vai falar, doutora, você viu, sabia que, sei lá. Concordo com você. E sabe o que eu acho que isso é bom? Isso divide responsabilidade. Porque hoje ele sabe o papel dele, o quanto ele é atuante no seu processo de saúde e doença. Não adianta só ele jogar na mão do médico. Porque antigamente, qual que era o papel, Marcelo? Era assim. Eu vou tomar meu comprimido. Verdade. É só isso. O médico prescreve. A minha obrigação é essa. A minha obrigação é pegar um copo d'água e tomar meu comprimido. Acabou. Não. Isso não é o bastante. Cada um vai até a metade do caminho. Isso não é o bastante. Então, ao mesmo tempo que isso empodera o paciente, ao mesmo tempo também torna ele ator da sua própria história. Né? Tem gente que não quer. Mas me fala uma coisa, dentro desse assunto, caminhando aqui para o final por causa do tempo. Nós temos no Brasil mais de 600 mil médicos. E as universidades estão sendo construídas e teremos mais. Vou ficar quieto aqui. Agora saia justa para a doutora. A minha pergunta, minha colocação é, você que está sempre esvaziando o copo, ensinando os novos profissionais e os profissionais já atuantes. Qual a fotografia aérea? Eu tenho preocupação com isso. Hoje. Muita preocupação. Porque eles vêm com um delírio de facilidade. E logo ser famoso. Será? Eu tenho uns amigos médicos, tenho os filhos a dancinha. que estão estudando medicina. Esses amigos médicos falam, Kim, você não está entendendo. O meu filho não quer a jornada. Ele quer logo papai ser famoso. Ele não quer a jornada. Não quer. A jornada que eu digo, pessoal, é a residência, tudo isso que a doutora passou lá atrás e tal. Isso que eu ia falar. É essencial, até para vir para a medicina do estilo de vida, medicina funcional, medicina integrativa, qualquer nome que queira dar, o ideal, o certo é você ter a base sólida da medicina contemporânea, tradicional, daquela realmente de estar no pronto-socorro, de pegar paciente, de ter que fazer reanimação, sabe, de fazer uma intubação. Isso é essencial, isso forja. E aí depois você vem com muito mais bagagem e até para você entender porque essa medicina nova, ela não é alternativa, ela é complementar. Só que ela tem que complementar alguma coisa que você já tem. Senão não seria, né? Exatamente. Então eu tenho um pouco de preocupação, sim. Eu, até como paciente, tenho medo. Então, porque você, hora ou outra, você é. Claro, né? A gente... Quase nunca, graças a Deus, eu preciso. Mas quando precisa, você... E para achar a pessoa que você vai confiar? Então, normalmente eu vou em alunos meus. Porque são pessoas que eu conheço, que eu já vi que é um aluno dedicado. E aí eu falo, esse daí vai ser bom como médico. Aí eu vou. Que curioso você. Interessante isso. Porque eu já conheço o perfil, sabe? De alguns alunos, claro, não todos, né?
Mas fico preocupada. Vamos ver, né? Eu acho que também o sistema acaba se autorregulando. Porque quem não é bom... Vai ser expurgado. Vai ser. O paciente não é bobo, né? Hoje. Não é. Ele vai uma vez, vai duas, viu que não passa daquilo ali. Ele tem uma maneira de mensurar Exato. resultados. O que você tem para 2026 que você pode contar? Não os secretos, projetos, mas quem gosta do seu trabalho e acompanha, o que pode esperar para esse ano? Como é que você está vendo esse ano? Como é que você está construindo aí o teu Eu acho que 26? a gente está na era dos peptídeos, né? Os peptídeos, os análogos, né? GLP-1, E tudo que a cascata toda dele, Exato. né? Porque parece que é só muita coisa, É porque muita muda muita coisa. Tanto os peptídeos de emagrecimento, como outros peptídeos que estão vindo aí, que a maioria do pessoal do esporte, muito leigo, já sabe, né? E nós médicos acabamos não sabendo, então a gente vai ter que correr atrás, e eu acho que é a era dos peptídeos, seja de emagrecimento ou não. E vamos ver também, associado à era das mulheres na menopausa, que finalmente Incrível isso. nós estamos sendo vistas, né? Estamos sendo contempladas. Até pouquíssimo tempo atrás, quando eu comecei a falar de menopausa nas redes, o que eu ouvia falava assim, fica quieta, vão achar que você é velha. Ah, tá. Sabe, Não levanta porque essa tinha- bandeira. Exato, porque tinha esse estigma, né? A mulher entrou na menopausa, ela não serve mais para nada, porque a função dela Ela é... acabou. Exato, a função dela é povoar o mundo. E o estudo WHI também, WHI, né? Uhum. Caiu por terra. Caiu. Então aquilo também ajudou a catapultar um entendimento maior, esse cárcere que Exato. vocês... Nossa, adorei, essa palavra mesmo, é. Pois Não é, triste, Não é né? isso? Porque a gente tinha a sensação de que agora o mundo acabou, né? Você vai ficar se derretendo em suor e não dormir, né? Incrível. Síndrome urinária da menopausa, ou seja, infecção urinária de repetição, secura vaginal, incontinência urinária. Então, assim, acabou mesmo a sua vida, né? Distúrbios de memória, concentração e tal. Então, eu acho que, por isso que eu falei para você que eu acabo tendo muitas mulheres no consultório, porque eu acho que muitas olham e falam assim, bem, ela está na menopausa, e ela está performando, ela está trabalhando, ela está falando, a memória parece que está boa. Agora está, depois que eu comecei a fazer minha reposição hormonal, agora uns 2, 3 anos. Mas eu tive essa transição dolorosa demais até entender o que estava acontecendo. Olha, ela que é uma profissional da área da saúde, Exato. experimentada, super bem formada aqui fora do país, e teve essa dificuldade. Quem dirá a pessoa que não está no meio. Exatamente, Não é? fico muito triste com isso. Fico muito triste, mas eu acho que chegou a nossa vez também. Agora, descortinando a vida da doutora, o que será que ela está treinando? O que será que ela gosta hoje de fazer? Será que é sobrecarga metabólica? Será que ela treina pesado? Quantas vezes por semana ela treina? Vai, doutora, Pois fala. eu treino todo dia. Eu treino todo dia, mas hoje não com essa sobrecarga, né? Eu treino para me sentir bem, não para competir, nada. Então, é musculação que eu faço e cardio. E como tem uma vida 80-20. 80-20. Ah, bom, sim, caímos lá, né? 80-20. 80-20. Que é o que funciona. Maior parte do tempo comendo bem, dormindo bem, treinando e separando aí 20% do tempo para me divertir um pouco também, comer alguma coisa que não pode. Equilíbrio. É o tal do equilíbrio, né? Não, é meio piegas, mas é o tal do equilíbrio, né? Quanto mais velha eu fico, mais esperta eu fico. É verdade. Vale para todo mundo. Fechando de fato, eu quero 3 recados. Pensa. O primeiro recado é para o profissional da área da saúde. O segundo é para a indústria. Manda esses 2. Para o profissional de saúde, entenda que todo paciente praticamente do seu consultório vai chegar tomando algum tipo de peptídeo. Hoje em dia, assim, pelo menos 80%. Vem no sucrilho, né? Tá demais isso daí. Então, tem que entender um pouquinho da fisiologia, do funcionamento do sistema gastrointestinal. Não é mais apenas para quem trabalha com o sistema digestivo, não é apenas para o nutricionista. Todo mundo tem que entender alguma coisa de intestino. Então, assim, é o básico do básico. E no que se refere à indústria, prestem atenção em nós, mulheres, que chegou a nossa vez.
né? Então, muitos produtos, inclusive para as mulheres que não querem tomar hormônios, para as mulheres que o hormônio não resolve tudo também. Então, a gente tem, hoje em dia, cada dia mais chegando produtos no mercado que trazem o apelo de redução de calores, de redução de secura vaginal, de melhora de libido, mesmo em mulheres que já usam hormônios, porque o hormônio, ele não é igual ao hormônio natural, nunca é, né, o jeito que você era na sua fisiologia. O exógeno é igual ao endógeno. Nunca é, né, porque a gente tenta imitar a fisiologia, mas ela não é exatamente a fisiologia de uma mulher que tem um ciclo menstrual normal. Então, é importante estar de olho nisso e, mais uma vez, como grande parte dos pacientes vão estar usando em algum momento esses análogos, a gente precisa ter um olhar muito carinhoso com a microbiota intestinal e com tudo que se refere à fisiologia gastrointestinal. Então, a indústria também tem que estar antecipando que isso vai acontecer. Acima de 1 ano de uso ininterrupto dessas medicações, a gente tem mais de 2 vezes a chance de desenvolver o hipercrescimento microbiano de intestino delgado, em comparação com quem não toma. Dá para você repetir? Como é que é? Com mais de 1 ano de uso ininterrupto dessas medicações, a gente mais do que dobra o risco de ter o hipercrescimento microbiano de delgado, que é o SIBO, que a gente chama, que também já aumentou depois da pandemia. Então, assim, a gente tem que estar de olho para diminuir isso, cuidar da microbiota, e não é apenas dar um probiótico, é muito mais do que isso. Tá? Agora, nos congressos, eu estou indo essa semana, mas os últimos que eu fiz, o europeu, por exemplo, foi na Alemanha, começaram a falar de muco. Então, ativos que melhorem a formação de muco, que preservem o muco, também é muito importante para a defesa da composição de microbiota e da inflamação intestinal. Então, ativos que estejam voltados à manutenção da permeabilidade intestinal saudável. Então, assim, vai ter, num futuro não muito distante, uma legião de pacientes precisando disso. Você vê que a gente só está arranhando, é só uma camada de verniz, pelo que eu estou entendendo, desse entendimento tão complexo. Não é o que a gente vê aqui, não é. Agora, por fim, será que a doutora não tolera num estudante de medicina? Preguiça. Acho que resume o que você acabou de falar, porque se esse profissional, que nem a doutora já há quase 30 anos de formada, né? Pode ser? Quase, para fazer 28 agora. Vive estudando, todos os colegas que eu trago aqui para falar de medicina, sempre me falam, Kim, acordo às 5 da manhã, eu vou ler artigo, né? Sempre assim, né? Então, quem dirá a falta de sede e de vontade, que é o oposto da preguiça, que ela está falando, né? Então... Exatamente. Se não gostar de estudar praticamente diariamente, não vai fazer medicina. Não é possível, né? Não vai. Acho que nunca foi, mas agora então... Não, tá muito rápido. Tá tudo muito rápido. Você dormir no ponto, você vai perder. Vai passar. Tanto é que as suas falas até agora, ela sempre fala ponderado, olha, a foto aérea de hoje é essa. Amanhã à tarde eu não sei. Né? Exatamente. E admitir que não sabe. Admitir que... bom, esse é outra Admitir que não sabe. É. Não achar que normalmente você não é tudo aquilo que você imagina que você é. É verdade. Tem um Canyon, né? Doutora, onde as pessoas te acham, então? Nas minhas redes sociais, né? Doutora Denise, _de Carvalho. No YouTube também, eu tenho um canalzinho começando, doutora Denise de Carvalho. E nas palestras aí no Brasil inteiro. Você vai achar, porque ela está em todo lugar. Né? Tô. Doutora, muito obrigado. Espero te encontrar em breve, ou em algum congresso, ou fazer um convite para que a doutora vá lá no nosso estúdio, né, no nosso auditório. Estou tentando bolar umas coisas legais para levar para você, profissional da área da saúde, uma palavra dela junto com alguns colegas. Né? Acho que vai ser bem legal. Nossa, vai ser um prazer. Vai ser legal. Muito obrigado. Obrigada pelo convite. Boa feira. Obrigada. Pessoal, é isso aí. Mais um QualityCast. Você que não me conhece, me siga lá no Instagram, Marcelo Kim _. E claro, não se esqueça de se inscrever lá no canal, compartilhar, porque realmente é bastante importante para nós esse entendimento do YouTube. Até breve. Valeu. Quality Cast by Marcelo Kim.